Então, ok. Então, bem objetivo, o que é o evangelho? Para o João entender. O evangelho é a boa notícia de Deus à humanidade. A boa nova. Boa notícia, as boas novas de Deus para os homens. A boa notícia é que você, condenado, merecedor do inferno, Deus enviou o seu Filho Jesus. Em poucas palavras, né? Sim, sim, sim. Enviou o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar. Então a boa nova é que nasceu um menino. Exatamente. Que trouxe a salvação. Deus se fez homem. Nós estamos falando do Jesus ainda, mas é isso. A boa nova Isso. é essa. Exatamente. Simples assim. Essa é a boa notícia. Boa notícia, João. Cara, há esperança. Exato. Isso aconteceu. Então, a primeira coisa que você precisa entender. Segundo, pro João, o João precisa entender que ele é miserável, pecador, nu, lascado. Senão não faz sentido ser salvo. Então, ele precisa entender isso. Precisa Nasceu entender. a esperança e o João não tem nada que Deus se encante por ele. Nada. Ele, mesmo sendo servo inútil, mesmo... Não tem nada nele, nada nele. O que nele. ele tem nele é pecado. As ofertas dele, os manjares dele, nada agrada a Deus. Ok. Só piora a situação dele. Só piora. Só piora. Então nasceu a esperança. O João está lascado. Pode ser o Daniel, mas estou falando do João. Sim. Né? O João está lascado. Então, o próximo passo. João, procure entender um pouquinho, pelo menos um pouco, do que é o Evangelho, o que é Jesus, e venha para ele urgente. Isso. Confesse que você é um pecador com a sua boca e com todo o seu coração. Você precisa mostrar isso e declarar que Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus. Aceitar ele como suficiente Salvador. Nossa. E aceitar ele que ele é 100%, não é 99,9%. Ele é 100% suficiente para a salvação. Não precisa de mais nada. Mais nada. É ele e mais nada. Fez qualquer acréscimo, Paulo fala aos Gálatas. Não é evangelho. É outro evangelho. Então, se precisar batizar e seguir uma vida... Mais alguma coisa, qualquer acréscimo que seja, por mais que sejam uns acréscimos legais, se acrescentou... Está isentando a cruz de Cristo. Aí já não é mais evangelho. Isso tem que ficar claro, Daniel. Isso tem que ficar claro. Muito por bom. isso que Paulo vai escrever Gálatas. O que ele estava acrescentando? Obras da lei. Ah, mas a lei não é legal? Qual é o problema? Eu, se eu estivesse do lado do Paulo, ia dizer, Paulo, só quer circuncidar. Os meninos aqui da Galácia são bons. Não é igual de Corinto lá que tem gente abusando da mulher do pai. Não precisa ficar nervoso. Tá muito nervoso, Paulo. Não fala assim com a igreja de Gálatas, porque pensa nos caras bons. Eles é tão bom que eles querem fazer algo a mais para Deus. Ele está dizendo agora a circuncisão. Se tá errado ou não, Paulo, deixa quieto. Não é adultério, não é nada feio. É só circuncisão. Só uma coisinha. É só circuncisão. Que até foi Deus que pediu, né? Até foi, tá na lei, tá na Bíblia, isso. Então, né? Entendeu, Paulo? Apóstolo Paulo chega, ele não dá um elogio a essa igreja, como ele faz em todas as cartas. Não dá. Eu estou perplexo a respeito de vocês. Ó, insensato, Gálatas. Sensato é tolo. Sim. Sabe? Sensatos. Porque vocês começaram no espírito. Até bem. Mas vocês estão terminando na carne. Olha, se vocês se circuncidar, da graça vocês têm de caído. Cristo morreu debalde. Porque tem no meio de vocês alguns que se dizendo irmãos, não são irmãos. Eles querem espiar a vossa liberdade em Cristo e querendo fazer vocês voltar para a lei, botando circuncisão em vocês, pregando para vocês um outro evangelho, que na verdade não é evangelho coisa nenhuma. Você tá entendendo? O apóstolo Paulo escreve uma carta. Pra quê? Pra tirar esse acréscimo. Por que Paulo tá dizendo? Entenda isso, Daniel. Qual é o problema? Por que Paulo tá tão nervoso? Porque evangelho é uma notícia. Certo? Certo. Lembra da notícia do 11 de setembro? Sim. Aquilo foi uma notícia. Você pode falar que foi um balão que se chocou contra a torre? Não, a notícia é o quê? É um avião que bateu. A notícia diz respeito a isso. É algo que aconteceu e que você não pode interferir em coisa nenhuma, porque aconteceu, você só vai falar do que aconteceu. Quando Deus te chama para pregar o evangelho, Daniel, você não vai enfeitar o evangelho. Você não vai deixar o evangelho mais intelectual. Você não vai deixar o evangelho mais místico. Você não vai deixar o evangelho mais palatável.
Não, porque é uma notícia. Você só vai contar a notícia. É o que é. Aí a pessoa vai dizer, que horror você falar que um avião chocou e derrubou 2 torres e matou 1.200 pessoas. Que horror. Não, eu só tô falando uma notícia. Aconteceu. Se você gostou ou não, eu não tenho nada com isso. É uma notícia. E por que o apóstolo Paulo quer manter a pureza da notícia? Pregue o evangelho. Sabe o que Deus te fez? Embaixador. Embaixador não fala o que ele quer. Ele fala o que o rei mandou falar. E o que o rei mandou falar? A notícia. E qual é a notícia? Que ele morreu por pecadores e ele é suficiente salvador de todo aquele que se achega a ele. Essa é a notícia. Sim. Aí o que você faz? Ah, mas aqui é judeu. Se você falar só a notícia, eles vão zangar. Porque circuncisão pra eles é tudo. Ah, então já sei. Pega a notícia e incrementa. Pode ser que a hora que você colocar a circuncisão, ele vai falar, mas tem que circuncidar. Oh, aí sim, concordo. Não rompeu totalmente com a lei de Moisés. Bacana. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não faça isso. Por quê? Grave isso. Por quê? Porque o que salva é a notícia. Você tá entendendo? Se você mudar a notícia, já é outra história. E essa outra história pode ser mais legal. Pode ser mais racional. Pode ser mais sentimental. Eu chorei com a notícia. Pode ser qualquer coisa a mais. Mas não é a notícia que salva. O que salva é a pureza da mensagem. Por que Paulo tá doido daquele jeito? Porque se eu mudar a notícia, fica mais legal? Fica. Mas salva? Não. Evita muita guerra? Evita. Mas salva? Não. Agrada mais as pessoas? Vai agradar mais os jovens? Se a gente fizer esse acréscimo aqui, os jovens, nós vamos conquistar o jovem. Mas salva? Não. Por quê? O que salva é a notícia. Nós, como cristãos, Daniel, somos responsáveis por perpetuar a pureza da notícia. Se você acrescentar a notícia, você acabou com o evangelho. Sim. Encheu a igreja, contaminou, de morto. Por quê? O que salva é a notícia. Por que Paulo está mais desesperado com Gálatas do que com Corinto? Por quê? Porque aqueles mexeram em algo essencial, que é a mensagem. Se você mudar a mensagem, perdemos todo o poder que salva pessoas. Daniel, por isso que eu falo para você, por que a congregação é uma tragédia? Porque elas pegou a notícia. Eu tô falando que não tem a notícia na congregação? Tem. Tem hino que fala do evangelho? Tem. Eles falam de Jesus Cristo? Fala. Mas qual é o problema então, Fernando? Eles fizeram um acréscimo. Qual que é o acréscimo? Vários. Quando você... Vários. Eu tô fazendo um pacotinho, vou chamar de um. O pacotinho do acréscimo. E quando você coloca o pacotinho do acréscimo aqui, você perdeu o evangelho. Tudo isso que você cantou que era verdadeiro foi por água abaixo. Você não tem mais a notícia. E por que você está tão preocupado com a notícia? Porque é a notícia que transforma pecador. Salva. Que salva pecador. Se você mudou a notícia, é por isso que Paulo está perplexo com a igreja de Gálata. E vocês não podem aceitar esses homens na igreja de vocês acrescentando algo à mensagem. O que vocês estão fazendo? Vocês estão caindo da graça. Vocês começaram pelo Espírito. O que é começar pelo Espírito? Bem. Vocês creram pela fé. Vocês foram transformados pela fé. E agora vocês querem voltar à lei, cara. Vocês querem voltar às obras da lei, cara. Vocês estão achando que tem que fazer mais alguma... Vocês destruíram a notícia. Daniel, e os irmãos que estão aqui cristão, a nossa missão... Sabe o que é a igreja? Paulo dá a definição de igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que verdade? Evangelho. Nós somos detentores dessa mensagem. A igreja não está aqui para cuidar do buraco na camada de ozônio, nem para salvar os pinguins da Antártica, e nem para matar a fome do pobre, apesar da igreja fazer isso. Não é o nosso foco principal. Pegou um ponto, hein? Presta atenção, irmão. Esse não é o foco principal da igreja. Sim. Cuidar dos pobres? Sim. Nós temos que fazer isso? Temos. Mas esse é o foco da igreja? Não. Quando os apóstolos começaram a se misturar com atendimento às mesas, o Espírito Santo falou para ele, não. Separe pessoas para cuidar disso, desse importante ministério. É importante. Mas vocês, oração e palavra, não perca o foco. Você tá entendendo? Vamos... Política, vamos... Não. O foco da igreja não é isso. A única coisa que você tem, Daniel, é pregar o evangelho na pureza. Fernando, mas ninguém tá ouvindo, Fernando. Posso fazer?
A mensagem é dele. Tem que Fernando, entregar. mas o jovem quer funk. Eu posso fazer. Fernando, mas se você pregar pra CCB que o véu não vale nada, eles não vão te ouvir. O que eu posso fazer? Mas pregue. Sabe por quê? O evangelho é o poder. Spurgeon vai dizer uma coisa maravilhosa. O evangelho é como um leão. Você não precisa defender o leão. Soltar, né? Solte o leão. Eu tenho visto isso no meu canal. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Solte ele. A minha opinião quanto a isso é que você precisa urgentemente facilitar o negócio aí. Você não tá na sala de teologia, mano. Você precisa simplificar esse negócio, cara. Porque não importa se você falar pra um cara, um chinês, a melhor mensagem se ele não entender, cara, o que você tá falando. Então, Daniel, mas assim, eu vejo a beleza nisso. Por quê? Porque as nossas estratégias, ela não vale de nada. Sim, não, Você eu entende? entendo Ela isso. não vale de Eu nada. entendo, mas eu também entendo que a pessoa precisa compreender com clareza e você pode entregar isso em vários níveis. Aham. Fala, cara, mas eu não vim aqui pra ouvir isso. Mas vai ouvindo. Não, fica à vontade. É simples, o que não faz sentido a gente não, Aham. né? Aham. Mas entrega em vários níveis. O cara que tá chegando hoje, se ele pegar você falando hoje, cara, fala sério, não vai conectar. Não vai, porque o cara não conhece. O cara não conhece, irmão. Você vai dar uma injeção muito forte em alguém que tá anêmico, na cama, já pra morrer? Cara, você vai Mas mandar ele. eu acho lindo isso, né? Eu concordo que é Sim. verdade, mas assim... Não concorda nada. Não, concordo. Então, De verdade, de verdade. Eu sempre penso a melhor maneira. Mas eu entro em conflito com vários pontos das escrituras. Sim. Por exemplo, o primeiro, Jesus. Jesus não está preocupado em pessoas entender. Isso me assusta em Jesus. Jesus, ele chega para os discípulos e diz assim, sabe por que eu falo em parábola? Só que eu não entendo. Eu falo em parábola para que eles, ouvindo, não ouçam. E vendo, não vejam. Para que não se arrependa e eu os cure. Ué, como assim? Mas, Fernando, nossa... Porque, não, pera, só um minutinho, né? Vai. Só um minutinho. Vai, você tem um minuto. É, um minuto. Eu quero falar, Jesus, agora eu Você preciso viu o falar. apóstolo Paulo pregando lá no Areópago? Quando ele chega no ponto nevrálgico do sermão, é Cristo ressuscitou, o povo... Para. Porque os gregos procuram sabedoria. Paulo poderia falar, então, gente, como disse Platão, vosso filósofo, eu vim pregar a simplicidade do evangelho. E quando ele fala de ressurreição dos mortos, fala, cala a boca, para. Sobre isso, nós vamos escutar você outro dia. Isso é um tagarela. O apóstolo Paulo tá o quê? Não tem outra mensagem. Sim. Você entende? Mas Damares, não sei se é assim que fala o nome dela, o Senhor destampou os ouvidos dela. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com multidões, ele está preocupado com o evangelho. Agora eu tenho que pensar, em que praça que eu vou, em qual cidade, onde que reúne mais pessoas, e são estratégias que a igreja pode fazer. Acho que deve fazer. Deve fazer. Aonde mais pessoas, a internet, gente, prega o evangelho na internet, quantas pessoas, mas peraí, cuidado com estratégias na mensagem. Sim. Essa é a minha preocupação. Mas olha só, a mensagem sua é ouro refinado, Fernando. Cara, vale mais do que um caminhão de dólar, cara. Eu só tô dizendo pra você a mesma mensagem. Não precisa mudar. Você precisa simplificar, cara. Esses caras não vão entender. Eu tô falando pra você de Jesus aqui. Uhum. Nós não somos Jesus, cara. Jesus falou assim, mas ele era Jesus, cara. Sim, concordo. Nós precisamos ter misericórdia, cara. É preciso fazer. Mas veja, eu não tô falando por parábola. Sim. Eu estou esmiuçando a coisa. Por isso, exatamente, porque eu não sou Jesus. Sim, exatamente. Mas eu também vejo Moisés, Imagina Jesus cara, falando, come a minha carne. Olha só. A minha carne é Não, comida, mas- meu sangue é bebida. É assustador. Mas você ele vê. só era Jesus. Exatamente, mas por isso que eu tô explicando Sim. a carne, o que Mas- é o sangue. o Pois que é, mas pra você Eu tô explicar, a pessoa esmiuçando. vai ter que parar 2 horas só pra tentar entender. E o João, cara, ele precisa... Mas, Daniel, precisa é bom ficar claro, sabe? né? Esse não é o Fernando do dia a dia, tá? Sim. Eu tô numa live que eu sei que ela vai demorar 3 horas e eu vim preparado Sim. pra falar. Mas você tá compreendendo que a minha preocupação Aham. é com a riqueza do evangelho que você tá propagando. Eu quero que os irmãos entendam.
Eu quero que os irmãos entendam isso na maior escala possível. Porque isso é a mensagem verdadeira da cruz, cara. Isso é a mensagem de Cristo. É saber que Cristo nasceu, morreu por nós somos pecadores miseráveis, cara, que nós precisamos dele. Isso, esse é o poder de Deus pra Sabe? E salvar. que nós precisamos dele urgentemente disso. Eu vejo um Moisés que Deus falou, cara, eu vou acabar com todo mundo. Ele falou, cara, não faz isso não. Isso que é o meu nome do livro da vida aí, mas não faz isso não. Não faz isso, calma aí. Você que tirou esse povo do Egito. Ele falou, não, então tudo bem. O seu povo. Ele falou, não é meu não, devolveu pra Deus de novo. Ele falou, se não é meu, é seu. É um mediador ali que está... E esse povo, eu acho que eu peguei um pouco da mensagem do irmão que teve comigo que eu falei pra você. Sim. E eu acho que faz sentido a gente tentar. Eu estou aqui nesse canal tentando, e eu sei que você também tá lá, Sim. e deve ter centenas de horas. Por isso faz sentido a nossa vida, cara. Por que o Fernando não vive a vida dele e esquece isso? É. Por que não pode mexer com congregação? Aham. Então Eu você todo não dia. só palavras bonitas. Atitude, porque você não demonstra que ama ninguém porque você fala eu te amo. Aham. Você Você demonstra que você tem compromisso com o evangelho fazendo o que você está fazendo aqui. Veio de viagem aqui, Aham. com o seu dinheiro, está aqui há horas, falando, para que pessoas possam ouvir isso e se converter a Jesus, entende? Então isso você mostra o amor. É a sua forma, é a minha forma de nós contribuir com esse mundo, Fernando. Sim. De nós poder colocar a placa maior possível, entende? Sobre o evangelho. Então, para que essas pessoas entendam, cara, é forte, talvez a primeira pessoa que eu trago aqui, que fala assim de uma forma tão clara. Eu preciso que os irmãos que vieram aqui, pelo amor de Deus, cada um tem uma linguagem, cada Sim. um... Eu tô dizendo a respeito do que é congregação. Sim, perfeito. E que eu, Daniel Ferro, muitas vezes me calei. E não é para agradar ninguém, com medo de ferir, mas você não deve ficar com Não, medo não de deve. ferir. E eu tô do seu lado, Isso cara. é amor, cara. Eu sei que é isso, É. mas não é fácil não. Não é fácil. É só o Espírito Santo Não é fácil não. pra nos levar a isso, Entende? com certeza. Então essas pessoas, Fernando, elas precisam entender. Como você colocou, estão na beira do precipício sem certeza. observar. Não Certeza. estão enxergando. Então elas precisam sair.